Por que sem a tradição não se pode ser católico? Bem, tradição é fonte de revelação. O que é a tradição? Tradição vem do latim tradere, que significa transmitir. A tradição é a palavra de Deus, não escrita, mas ensinada de viva voz, por Jesus Cristo e pelos apóstolos, que chegou sem alteração de século em século, por meio da Igreja até nós. O Catecismo Maior de São Pio X, 2005, página 2011. Em outras palavras, Jesus ensinou de viva voz aos apóstolos que transmitiram aos primeiros bispos, e esses, porventura, transmitiram aos seus sucessores, e assim por diante. É um erro pensar que apenas a Sagrada Escritura é fonte de revelação, como fazem os hereges reformados, pois os evangelistas não escreveram todas as verdades que haviam aprendido de nosso Senhor. E tem também muitas coisas que fez Jesus, que se fossem escritas, cada uma delas não caberia no mundo. Tantos livros que haveriam de escrever. Cristo não mandou os apóstolos escreverem o Evangelho para propagar sua doutrina, mas sim de pregá-la de viva voz. Ele lhes disse: vão por todo o mundo, prediquem o Evangelho a toda criatura. No tempo de Jesus, escrever era a prova de falta de fé ou de confiança. Porque a palavra dada e transmitida fielmente era questão de honra e até se aderia ao nome de transmitente. Só esta constatação já põe abaixo a teoria do criticismo historicista, segundo a qual a transmissão era modificada, porém fulmina totalmente a promessa de Jesus de que a memória é o entendimento de sua palavra. Estaria, como ainda está, a cargo do Espírito Santo, assim como a forma pela qual morreram os apóstolos, acompanhados de toda uma geração de mártires, da prova cabal de seu santo temor no seu próprio testemunho, fiel de Jesus. São Paulo mesmo já dizia, a fé vem pelo ouvido, está em Romanos 10:17. Por exemplo, São Lucas nos diz em seu Evangelho que Nosso Senhor passou, depois de sua ressurreição, 40 dias instruindo os seus apóstolos sobre o reino do céu, ou seja, sobre a sua igreja. Mas o Evangelho não diz quais foram estas instruções. O próprio símbolo dos apóstolos, o credo, foi ensinado de viva voz e recitado de memória até, digamos, o século VI. Mas, todavia, alguns apóstolos escreveram uma parte do ensino de Nosso Senhor, mas aqueles não o apresentam como um corpo completo de sua doutrina, mas apenas fatos principais de sua vida e alguns pontos de fé e de moral.
Um outro ponto interessante é que a tradição é provada até pelos adeptos de sola escritura, pois a própria aceitação da Bíblia como livro de inspiração divina chegou até nós por tradição, pois os bispos da igreja se reuniram para aprovar de viva voz os livros que eram fiéis ao testamento de Jesus. Daí que se tornaram canônicos. A substituição do sábado pelo domingo, como no dia do Senhor, é outro exemplo de tradição, que chegou até nós e que é também aceita pelos protestantes. Em terceiro, os meios onde se encontram consignados os ensinamentos da tradição, que poderia se dizer, são as verdades ensinadas oralmente pelos apóstolos, foram escritas mais tarde e transmitidas por diversos meios. Esses meios são A, os símbolos, símbolo dos apóstolos, de Nicéia, de Santo Atanásio. B, os do concílio. Os concílios gerais são a voz da Igreja Universal. Todos embasaram suas decisões sobre o ensinamento anterior e particularmente sobre as dos primeiros séculos. Sua doutrina não pode diferir da dos apóstolos. E C, escrito dos Santos Padres. Os escritos dos Santos Padres são um grande canal da tradição divina. Chamam-se padres da Igreja, os escritores eclesiásticos dos primeiros séculos, reconhecidos como testemunhas da tradição. Para se requerer este título, são necessárias 4 condições. Em primeiro, uma doutrina sublime. Em segundo, uma santidade notável. Em terceiro, uma remota antiguidade. E quarto, o testemunho da Igreja. Os primeiros padres que escreveram a tradição apostólica são Clemente de Roma, no ano 100 depois de Cristo, Santo Inácio de Antioquia, 107, São Policarpo, 166, São Justino também, 166, Santo Irineu, 202, São Clemente de Alexandria, 217. E entre outros, temos também Tertuliano, Orígenes, e Eusébio e etc. Não são mais que escritores eclesiásticos, pois não são santos. Se às vezes se dá o nome de padres, é por sua antiguidade e pelo brilho de sua doutrina. Os padres da Igreja se dividem em 2 categorias: padres gregos e latinos. Os principais padres gregos são Santo Atanásio, patriarca de Alexandria, de 296 a 373. São Basílio, arcebispo de Cesareia, de 329 a 379. São Gregório, arcebispo de Nacianzo, de 329 a 389. E São João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, 347 a 407. Os principais padres latinos são Santo Ambrósio, que é o arcebispo de Milão, de 340 a 397. Santo Hilário, bispo de Poitiers, morto em 367. São Jerônimo, presbítero tradutor da Bíblia, de 346 a 420. Santo Agostinho, bispo de Hipona, de 358 a 430. São Gregório Magno, Papa, 543 a 604. Enquanto testemunhas da tradição,
os padres possuem uma autoridade especial. Quando vários apresentam uma doutrina como pertencem à tradição apostólica, aquele merece o assentimento de nossa fé. Pois é impossível que autores de diversos séculos, de diversas localidades diferentes, estejam de acordo ao colocarem em suas obras as mesmas crenças, senão as receberam por tradição. Ao contrário, quando os santos padres, agindo como doutores, expõem suas próprias ideias, apesar de merecerem um grande respeito, não se deve dar um assentimento incondicional, porque seu ensinamento não se identifica com o da Igreja, é algo apenas particular. Isto é regra universal da Igreja. Os livros litúrgicos, que seria o missal, o pontifical, o ritual, o breviário, etc., contém as orações, cerimônias em uso para o santo sacrifício, para a administração dos sacramentos e etc. Esses livros, que datam dos primeiros séculos, têm suma importância pelo testemunho da fé de toda a Igreja. E as atas dos mártires. Estas atas, por nos fornecer as verdades que os mártires selaram com seu sangue, nos mostram provas incontestáveis da fé primitiva da Igreja. Os monumentos públicos, as inscrições gravadas nos sepulcros, ou nos monumentos públicos, testemunham a crença dos primeiros cristãos acerca do batismo das crianças, a invocação dos santos, o culto das imagens e das relíquias e etc. Por exemplo, os confessionários encontrados nas catacumbas de Roma provam a divina instituição da confissão sacramental. A autoridade da Sagrada Escritura. A Sagrada Tradição possui a mesma autoridade da Sagrada Escritura, pois é igualmente palavra de Deus, pois consiste nas verdades que Deus nos revelou, que são conservadas mediante o ensinamento infalível da Igreja. Em sentido lato, ela inclusive contém a Bíblia, dado que a própria Bíblia foi considerada pelo magistério da Igreja de inspiração divina por causa da tradição. Já que esta é anterior àquela, em sentido estrito, ela se refere apenas ao conjunto de ensinamentos extra-bíblicos. A tradição pode ser dividida em tradição objetiva e tradição subjetiva. Primeiro, a tradição objetiva é o conjunto de verdades transmitidas. Segundo, a tradição subjetiva é o órgão por meio do qual se transmite estas verdades. E este é o órgão, é o magistério da Igreja. É bom lembrar que a Igreja nunca inventa uma tradição nova, como alguns insanamente pretendem para o último concílio. Ela, através de seu magistério apenas explícita, clareia um dado da revelação, seja da Sagrada Escritura, seja da própria tradição. Para a crença dos fiéis, pois muitas vezes os ensinamentos contidos na Sagrada Escritura ou na tradição são de difícil interpretação e acabam por dar origem a interpretações contrárias. Para dar memória e entendimento, faz-se necessário também distinguir entre uma tradição que é puramente humana das tradições divinas
Para isso, deve-se seguir algumas regras, como as seguintes. Primeiro, toda a doutrina não contida na Sagrada Escritura é admitida como de fé pela Igreja, pertence à tradição divina. É segundo esta regra que reconhecemos os livros canônicos. Por exemplo, este é o ponto essencial pelo qual o católico tem de defender por testemunho individual a tradição, como defende a Escritura para a sua fé e a sua salvação. Pois Jesus nos advertiu que quem não der testemunho de mim diante dos homens não receberá de mim testemunho diante do Pai. Bem, segundo, todos os costumes da Igreja que se encontram em todos os séculos passados, sem que se possa atribuir sua instituição a nenhum concílio, nem a nenhum papa, deve ser considerada como de instituição apostólica. Como, por exemplo, o sinal da cruz. Em terceiro, o assentimento unânime, ou quase unânime, dos santos padres acerca de um dogma ou de uma lei que não pode ser encontrada na Sagrada Escritura. É um sinal infalível que este dogma ou esta lei são de tradição divina. Referências do Catecismo Maior de São Pio X.